Boa noite a você que tem nos acompanhado aí nas nossas transmissões, está acompanhando a nossa agenda. Galera já está chegando, nosso encontro 2 vezes por semana. Tem aqui nomes que eu vejo que estão sempre com a gente. Sejam bem-vindos. Gustavo, Gustavo, boa noite. Tudo Boa bem? noite, Tá se tudo bem? acertando aí. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo. Estou aqui cumprimentando o pessoal que está chegando, Gustavo. A gente já tem uma audiência aí que é meio que constante aqui nas nossas transmissões, o que tem sido uma coisa muito bacana. Então, amigos, como vocês viram aí pelas divulgações do próprio Centro de Estudos, a nossa live de hoje é com o colega Gustavo Mota. E, assim, para localizar você que esteja chegando, né, o Gustavo é procurador do município do Rio de Janeiro, está lá na nossa banca de Direito Empresarial e Civil, do nosso 8º concurso, que, se Deus quiser, retomaremos, né? E também é advogado com uma vasta experiência nesse campo aí de direito empresarial, no tema específico aí de recuperação judicial. Já promovemos um evento presencial uma vez sob coordenação do Gustavo, onde esse temático teve presente. Enfim, é uma pessoa que pensa a matéria e que consegue conciliar as duas visões da advocacia privada com a visão da advocacia pública. Estou certa que a gente vai ter uma oportunidade muito interessante para conversar hoje. Então, eu queria te passar a palavra, Gustavo, para você fazer aí seus primeiros cumprimentos, aí suas primeiras palavras com o pessoal, e depois a gente vai para a nossa pauta. Claro, claro. Bom, vocês me ouvem bem, né? Sim, sim, estamos bem. Bom, eu vim para um lugar aqui da casa que eu achei que tinha um certo sossego, um sinal bom, porque nesses tempos de lives e conversas pela internet, tudo pode acontecer, né? Então a Sim, gente tenta sim. coisas de última hora. Bom, Elis, obrigado primeiro pela possibilidade de estar aqui hoje conversando com você, com vocês, né? Com essas pessoas que entrando aqui, que vão entrar também e que vão ver depois, porque, enfim, imagino que muitas pessoas não consigam ver de imediato, mas vão ter oportunidade no outro momento, numa outra situação, ver a nossa conversa, pensar, refletir, né, sobre o que a gente vai falar aqui. E, de fato, é um momento de reflexão. É um momento que a gente está pensando várias coisas, não só nas nossas vidas, mas nos nossos trabalhos, né, nas nossas famílias, nas nossas aspirações e planos. Então, esse assunto que envolve a recuperação judicial e o que a gente está vivendo, que se chamou, se consensou chamar de pandemia, né, cientificamente, se chamou de pandemia. Eu acho que é um assunto que está no dia a dia. A gente, quando tiver oportunidade de sair de casa, né, a gente vai ver aí empresas que a gente costumava ver fechadas, né, possivelmente irremediavelmente fechadas, né. A gente vai ver comerciais, fundos de comércio, estabelecimentos que não vão ter mais condição de seguir adiante. E, e esse assunto me veio à cabeça, foi uma questão interessante, porque eu estava um dia jogando aqui com a minha filha de 6 anos o Jogo da Vida. Não sei se você conhece o Jogo da Vida. É aquele jogo de tabuleiro, né? Sim. Que é até interessante para quem gosta de direito empresarial, porque tem lá ações, nota promissória, é interessante. Tem o banco, né, que empresta dinheiro, né? Banco tem em todo lugar, Gustavo. Banco é uma A minha praga. filha, a minha filha é banqueira, né? Eu falei, muito bem, tá certo. Aí um dia eu fui lá jogar com ela, eu caí numa casa assim, invasão extraterrestre, volte para a largada. É onde a gente está. Mal aconteceu aqui, se equipara uns falam que foi um cometa, uma invasão extraterrestre, ou essa pandemia que mudou radicalmente a maneira como a gente vive e não poderia deixar de ser a maneira como as empresas elas vão daqui para frente se portar e se relacionar economicamente. Não se esquecendo, né, que a empresa é feita de pessoas e acima de tudo isso é um drama humano, né? O humano que a gente está vivendo, a gente tem milhares de mortes e casos lamentáveis que a gente está sendo obrigado a acompanhar e torcendo para que isso se reduza em curto espaço de tempo. Mas o fato é que o distanciamento social para uma sociedade que se acostumou a se relacionar economicamente com a proximidade,
pouco se importando as ferramentas econômicas e de internet, enfim. Mas as pessoas, em certos segmentos, então, a presença física é essencial. É Uhum, essencial que a empresa possa se desenvolver, né? uhum, Você, por exemplo, no segmento de turismo, sem a sua presença lá viajando, companhias aéreas, né? Por exemplo, diversão em geral, teatros, né? Entretenimento. Então, o efeito nocivo, o efeito como tem se chamado aí, né? O efeito disruptivo da crise em todas as etapas da cadeia, da cadeia econômica, ele é notável. E você pensa num exemplo, né? Pensa, por exemplo, numa empresa que produz, uma empresa montadora de automóveis, tá? uhum, Aí você tem lá a empresa, ela fechou, ninguém mais está comprando automóvel hoje, né? sim, Aí a empresa que produz equipamentos para vender para a empresa montadora, uhum, fecharam também. Ela, né, não tem quem compre. uhum, Os empregados da empresa montadora, enfim, eles também não vão trabalhar, então eles vão ser dispensados. A lanchonete que vende comida para os empregados vai uhum, estar fechada. A empresa de ônibus que leva os empregados para o trabalho vai ter menos gente, vai ter problema. Ou seja, então, você vê o efeito em cadeia, em cascata dessa crise, uhum, que tem que ter uma solução sistêmica e uma uhum, solução legítima, sistêmica para que os efeitos inevitáveis disso possam ser minorados, né? uhum, E acima de tudo, e aí já entrando um pouco mais no nosso assunto, né? É uma crise de caixa. As empresas uhum, não. As uhum, empresas não estão girando, uhum, né? Desde que a calamidade pública ela foi declarada, né, pelo Congresso, que foi no dia, se não me engano, 20 de março, sim, foi a data do decreto legislativo, né, isso. do Congresso. Você vê que a partir daí, para esse campo de recuperação judicial e de socorro às empresas como um todo, né, Uhum, as medidas estão ainda um pouco tímidas e não chegaram na ponta, não uhum, chegaram onde elas necessariamente deveriam estar. uhum, Vê, por exemplo, né, e o que é mais complicado, né, Vanessa? Você não sabe daqui para frente como e quando a crise vai afetar o seu negócio. sim, sim. O que Agora, eu é acho que. engraçado, eu estava aqui, refletindo um pouquinho, né, sobre um efeito que talvez se tenha. Quer dizer, no passado se tinha a ideia de que esses regimes de recuperação judicial, eu sou mais antiga, Gustavo, eu sou do tempo da falência e concordata, né? Decreto-Lei É, 661. mas a gente tinha a impressão de que isso eram mecanismos direcionados para aquele que era o mau empresário. Né? Você geriu mal a sua empresa, você é mau empresário, e aí por isso você quebrou, e aí, caramba, né? Você não merece nada. Este quadro é um quadro que talvez possa permitir uma reversão dessa cultura. Ó, quem quebrou, quebrou porque não tinha outro jeito. Né? Não, E aí eu, talvez isso possa trazer uma mudança na perspectiva com que as pessoas se aproximam dos próprios institutos, né? eu concordo, assim, e até hoje você tem aquela pecha do falido, né? Como sendo Uhum, falido um cara fracassado, um cara que enfim, ele é caloteiro, ele deixou de pagar. E muitas vezes o empresário, ele é colhido por situações que, de fato, assim, podem ter sido causadas por más decisões uhum, empresariais sim. vida da empresa dele, mas que não necessariamente, e na maioria das vezes não são provas de que houve má fé ou de que houve qualquer tipo de malversação do patrimônio dele, ou que Uhum, aquela empresa, ou que aquela pessoa ela foi, ela montou um negócio para fraudar terceiros, o fisco, ou quem quer que seja. uhum, Então, e como eu estava te falando, eu concordo com a sua observação e eu espero que até é um projeto de lei que a gente vai falar depois, ele uhum, possa melhorar um pouco nisso, né? Esse uhum, aspecto, vai ser trabalhado para isso. Mas uhum, essa crise, ela afeta dois pilares, eu acho, em qualquer atividade econômica, que são a credibilidade e a previsibilidade. uhum, Nenhum agente econômico, ele vai investir, ou ele vai emprestar dinheiro, ou ele vai se aventurar ao mercado, sem primeiro saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, uhum, né?
Eu, banco, hoje, eu vou, por exemplo, emprestar para. Eu vou te abrir uma linha de crédito, sem saber se você daqui a 6 meses vai estar funcionando, um Uhum, restaurante, uhum, né? E eu vejo isso no mercado, eu estou vendo isso no mercado. O banco, para te abrir uma linha de crédito, ele exige, por exemplo, que você deposite um CDB do mesmo valor do empréstimo no banco dele, uhum, como garantia fiduciária. Quer dizer, para uhum, quem? Então, você vai depositar uma, né, uma uhum, garantia do valor que você está pedindo. As pessoas não têm caixa. E uhum. especialmente em microempresário, que Sim. são, a meu ver, os grandes, vamos dizer assim, os grandes afetados Uhum, por essa crise e que, curiosamente, não vão se socorrer da lei de recuperação judicial e da falência para seguir adiante. Eles vão uhum, fechar tudo e vão embora. E uhum, vão fazer tudo, entendeu? Então, eu uhum, acho que essa, essa, essa escassez de crédito no mercado hoje, como eu te falei, teve um projeto que até virou lei, uma lei uhum, recente, ontem ou de ontem, a lei 13.999, olha só, quase 14 mil leis, né? uhum, 13 uhum, estabelece o programa do pequeno empresário e do microempreendedor, de uhum, ajuda, né? uhum, Essa lei, Vanice, ela ainda vai ter que ser regulamentada pelo uhum. Conselho Monetário Nacional para que uma linha de crédito do BNDES possa chegar até a ponta. Isso não funciona. Sim. Isso não funciona, as pessoas não têm tempo, entendeu? Uhum, Como eu estava te falando, é de 20 de março, né, a pandemia, uhum, separação. O projeto de lei que a gente vai falar mais tarde, uhum, o ele foi apresentado dia 1º de abril. uhum, Hoje é 20 de maio, 21 de maio, ele não foi nem votado ainda. Ele está na uhum. Câmara para Sim. ser votado, uma alteração conforme a lei de recuperação judicial. Então, tem 1 mês e 20 dias aí de, vamos votar, vamos. Então, ou seja, é só um panorama geral para a gente ver que, primeiro, eu acho que a gente pode estar demorando a tomar atitudes legislativas para resolver o problema. E segundo, as atitudes legislativas já em vigor talvez necessitem de aperfeiçoamento, talvez Uhum, necessitem de aperfeiçoamento e de uma rapidez maior para que possam chegar na ponta e o dinheiro chegue a quem precisa, uhum. tá? Então, por favor. Agora, Não no quero, quadro que não a quero fazer gente monólogo de novo. dispõe, né? Quer dizer assim, o que esse empresário abalroado aí, que mecanismos ele dispõe para buscar superar esse momento aí de falta de liquidez, esse momento de abalo econômico que ele está sofrendo? O que ele tem hoje, né? O que a gente tem hoje? A gente tem, primeiro, uma negociação direta, é o que a gente tem hoje, né? Uma Uhum, negociação direta, uma tentativa de conversa com os seus credores, com o banco, enfim, com quem tem uma obrigação a exigir dele em curto prazo. uhum, E isso já está acontecendo. Você vê nas propagandas, né? Você vê Banco Itaú, Banco Santander, por exemplo, que eu lembro aqui de cabeça, Banco do Brasil. Os bancos eles estão dando. Olha, vou te dar mais 3, 4 meses para que você não pague o seu empréstimo aqui, porque ao banco não interessa executar a dívida agora. sim, Ao claro. banco não quer estimular essa relação comercial que tem, porque, aí voltando à previsibilidade, né? Ele não Uhum, sabe o que vai. Nem é o uhum, credor. Então ele uhum, está dando um refresco, enfim, uma moratória, entre aspas, por um prazo, 2, 3 meses, para ver o que vai acontecer. uhum, Então, essa é a primeira coisa, negociar diretamente com o seu credor. É o que o comerciante deveria fazer, tá? Em sim. alguns casos também, o que o comerciante deve fazer é zerar vamos dizer assim, zerar a perda, né? Uhum, Você motor hoje, né? Você tem um carro que você comprou para poder, enfim, adaptar o Uber, se associar à plataforma e rodar na cidade. Quem é a pessoa que você vai levar? Não tem. Então uhum, devolve o carro. uhum, uhum, Faz o stop loss, né? Devolve o carro. Para com isso e vamos seguir adiante, né? uhum, Essas são as opções que temos hoje, independentemente da judicial, tá? Agora, judicialmente, o que a gente tem? Tem as tradicionais, né? Pela parte do devedor. As ações revisionais, né? As ações de discussão de contratos, que em função da pandemia, e aí acho que a gente está ouvindo muito isso, né? Como ficarão os contratos comerciais e civis à luz da pandemia? uhum, Tem.
mecanismos já velhos, conhecidos de força maior, onerosidade excessiva, né, que estão sendo agora revisitados para se tentar enfrentar essa nova realidade. Eu acho que, sinceramente, os conceitos estão ali, a lei existe, e a lei é boa nessa Uhum. parte de como você tenta, a que você se socorre para tentar discutir a sua situação judicialmente, né? Uhum. Essas ferramentas judiciais estão aí, e isso pontualmente, e da parte do credor as execuções, que são inerentes à situação, né? Você tem um crédito vencido, se o contrato permitir, a lei permitir, você executa, né? Uhum. O seu crédito, você cobra o seu crédito. E o que me interessa mais é o concurso, né? É o Uhum. concurso de credores, de modo que essas cobranças possam ser feitas de maneira organizada, né? Uhum. E aí é que vem a questão. De que maneira esse concurso, esse direito concursal que se chama, né, Sim. ficou com a pandemia agora, né? O que mudou já de imediato com a modificação do estado que a gente está hoje? Como eu falei para você, como a gente estava conversando, né? A, a, é, a pandemia ela é de 20 de março, decretada, né, no Brasil em 20 de Uhum. março, né? Uhum. Então, lá a gente vê, no dia a dia das recuperações judiciais, algumas mudanças interessantes. A primeira delas, assembleias de credores virtuais. Uhum. O que era absolutamente impensável, né, antes disso. Na verdade, é muito comum, a Assembleia de Credores é o local para se discutir, para Sim. você botar o dedo na cara do devedor, para falar mal do credor. É assembleia, é pancadaria. É para você realmente fazer valer o seu ponto de vista, levar para votação e vencer ou perder. Mas Uhum. agora, com o distanciamento social, não tem como você exigir. Então, você já tem casos, e um caso notório e muito bem sucedido foi da Odebrecht. A Uhum. Odebrecht teve uma aprovação de plano de recuperação judicial de 17 empresas do grupo virtualmente. Foi Uhum. realmente um trabalho fantástico do administrador judicial que organizou isso e Uhum. permitiu essa aprovação de um plano virtualmente. Uhum. É claro, e esse é um ponto importante, que isso fica mais difícil quando você tem, por exemplo, muitos credores trabalhistas, Sim. que não podem não ter acesso a uma plataforma, né, Uhum. digital eficiente e que não sejam representados pelo seu sindicato, que a lei permite que o sindicato possa congregar todo mundo para votar, né? Mas enfim, nesse caso não era isso e permitiu e foi muito bem sucedido, Uhum. né? Outro ponto importante também é o próprio trabalho do administrador judicial, Uhum. né? O administrador judicial, para quem não tem muita familiaridade com o caso, né, com a matéria, ele, ele vai na empresa, ele acompanha o trabalho da empresa, ele audita os livros, na condição de auxiliar do juízo para poder fazer um relatório mensal de atividades para todos os credores saberem como aquela empresa está funcionando após a recuperação judicial ter sido deferida e o seu processamento autorizado. Uhum. Com isso, em muitos casos a empresa fechou, ou fechou as portas por restrições administrativas ou do gênero, ou ele não tem condição de ir porque ele não quer se expor a uma contaminação, né? Uhum. Eles também estão tentando, dentro do possível, ter acesso a documentos e a informações de maneira virtual, Uhum. né? De uma maneira que está se modificando um pouco a forma de trabalho deles. E logo agora, né, eu estava vendo aqui essa notícia, enquanto a gente fala, computador aqui e o telefone Uhum. aqui, uma Uhum. matéria do Globo que já aumentou em 46% os pedidos de recuperação judicial em relação a março desse ano. Veja só, Uhum. matéria de maio, hein? Sim. Aumento de 46%. E de falências, um aumento de 25%. Caramba. Uhum. Falências judiciais, obviamente, Uhum. recuperações judiciais. Então, dados do Serasa, Uhum. tá? Isso, Vanice, contando um represamento de ações, tá? Uhum. Eu Uhum. tenho certeza absoluta que o tsunami não chegou Uhum. no judiciário.